Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações. Graças a Deus, estamos aqui ao vivo, entrelaçados no amor, na paz e sempre na união. Eu trouxe de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedições inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Eu li todo o texto, porque esse texto ele é maravilhoso, né? Ele nos dá a compreensão exata do que nós ficamos a desejar. Porque pedir, temos que saber muito, ter muita atenção, termos muita responsabilidade do que pedimos. Porque, geralmente, nós não pedimos o que Emmanuel narrou aqui nessa lição. Geralmente, pedimos coisas que não são boas para nós. Ainda não temos a total compreensão do espiritual. E, às vezes, pedimos coisas materiais, desnecessárias, ou outras coisas ainda piores. Então, eu não vou me demorar muito na palavra, porque aqui essa lição já falou tudo. É realmente muito sério esse problema que nós teimamos em
seguir. Vamos pedir amor, pedir paz. Vamos pedir a Jesus que nos dê força, nos dê coragem para o nosso caminhar. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma leitura importantíssima que a Verinha nos trouxe, né? Precisamos realmente ter a compreensão da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre melhor para nós, né? Ele sabe do que a gente precisa, né? Do que vai nos ajudar a evoluir, não reclamar, né? Compreender. E quando a gente fizer oração, a gente tem que fazer aquela oração com fé, agradecendo a oportunidade que nós temos de estar aqui passando por essas lições. Interessante, Verinha, que eu escolhi uma leitura hoje do nosso culto no lar, né? Onde fala da paz indestrutível. Então, por que a gente precisa compreender a vontade de Deus? Porque Paulo fala o seguinte: e a paz de Deus domine em vossos corações. E Emmanuel fala assim: na terra muitas vezes terás o coração cercado de adversários gratuitos, críticas indébitas, acusações sem sentido, né? E ele vai falando, complicações que não fizestes, tentações e problemas, processos obsessivos. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem. Por quê? Porque quem tem a compreensão da vontade de Deus em nossa vida, quem tem a compreensão que os problemas são lições e que nós teremos realmente na nossa caminhada esses empecilhos, né? Nós vamos ter realmente a paz, uma paz interior indestrutível, porque nós vamos compreender o que estamos passando. Que não é punição, não é nada disso, é lição. São provas para a gente crescer e amadurecer pela bondade divina. Eles fazem um cronograma individual para cada um. Então, vamos compreender e agradecer todos os dias pela vida e pelas lições que nos fazem crescer. Boa noite a todos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sempre muita alegria estarmos aqui hoje, abrindo aqui essa preparação, falando da prece. Nós achamos muito interessante tudo o que foi dito aqui, esse intercâmbio vertical com o alto, né? Porque a prece, ela tende a subir para o alto. E é preciso termos a consciência de que estamos chegando a esferas onde os irmãos, os benfeitores, os nossos mentores, eles estão num patamar onde eles vão poder perceber melhor do que nós o que é bom para nós. Então a gente entende a doutrina espírita como aquela que vem iluminar a nossa consciência. Então, com a consciência iluminada, a gente tem a oportunidade de tomar decisões mais corretas. A gente pode, por exemplo, pedir coragem, pedir o aumento da compreensão, pedir a ampliação do nosso entendimento. Tudo isso aí nos ajudará a encontrar o que for melhor para nós, porque nem tudo é bom para nós. E às vezes a gente está aqui, como a Verinha falou, de algumas coisas materiais, com tanta diversidade no mundo, a gente fica assim, poxa, por que aquela pessoa tem tanto, né, e outros têm tão pouco? Sabe lá se eu já tive tanto e agora estou tendo uma outra experiência para enriquecer o meu espírito, não com apenas um lado da moeda, mas com o outro lado da moeda. Então, tudo que existe no universo, ele tem um motivo, ele tem uma razão de ser. E quando a gente começa a orar, nós vamos descobrindo, vamos aceitando, e muitas vezes ao fazer isso, o que era um problema deixa de ser um problema, e a gente acaba aprendendo
com aquela dificuldade, com aquela necessidade. Lembrando sempre que Jesus veio para consolar os fracos, os doentes, os necessitados. Então, a gente, em qualquer situação, a gente sempre tem um amparo do alto. E isso aí, para entrar em contato com esse amparo, basta que oremos com o coração, pedindo que nos mostre que o sentido que estamos seguindo na vida é o melhor para nós. Então, esse assunto de prece, ele é profundo, ele é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. É só fechar os olhos, acalmar e subir verticalmente na busca daqueles que estão em melhores condições do que nós. Sejam todos bem-vindos. E agora, deixando aqui o abraço para todos que estão conosco neste momento, especialmente ali a nossa querida Maria Margarida, Maria Carmina e todos os operários da paz que já estão a postos para irradiarmos o melhor de nós para a nossa família universal. Lembrando que as nossas irradiações são potencializadas pelo nosso mentor Ismael, e todos os nomes inscritos na corrente de orações também receberão essas energias. Vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes e orar com fervor. Santo Agostinho pediu ao Senhor ser um instrumento da paz que ele trouxera ao mundo. Abandonou toda a fortuna que seu amado pai construíra, as forças do exército romano, se colocou em posição de pura pobreza para alcançar as glórias do céu. Não podemos fazer o que o Santo de Assis fez, pois nos falta a grandeza espiritual que ele já possuía. Mas podemos segui-lo, os sublimes exemplos de luz. Muitas nações no mundo estão sob o comando de homens perversos, orgulhosos e senhores de si, comandados e escravizados eles próprios por mentes malignas das sombras que, invisíveis aos nossos olhos humanos, agem como os poderosos condutores da humanidade terrena, disseminando ódios e vitimando almas que aqui foram trazidas para o burilamento próprio e a evolução dos seus espíritos. As guerras tirânicas trazem o caos e colocam à superfície a ignorância e a recrudescência do egoísmo humano. Dirigentes de alguns países se assemelham a crianças mimadas que, quando querem algo que não podem ter, se apossam à força do que pertence a outro. As guerras causam tristezas, dores e comprometimento com as leis de amor que Jesus ensinou ao mundo. Moisés já dizia bem antes de Jesus: não matarás. Mas o ser que se diz humano aniquila a vida do outro para satisfazer seus desejos temporais na terra. Queridos irmãos, oremos por esses irmãos que ainda não compreenderam Jesus.
que ainda são incapazes de praticar a lei maior do amai-vos uns aos outros. Oremos para que cessem as guerras e acabem os conflitos no mundo. Jesus, em João 13, fala: a tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. E nesta confiança é que te pedimos, Mestre queridos, as nossas almas errantes em desatino pela dor dos nossos irmãos. Derrama, Senhor, junto à vossa Mãe Santíssima, que está sempre a nos atender às necessidades da qual ainda estamos imbuídos pela nossa pequenez e incapacidade espiritual, as luzes santificadoras da paz. Amado Senhor Jesus, és nosso sol, nossa luz. O planeta está em conflitos. Os seres das sombras trazem muitas lágrimas aos encarnados que estão escolarizando nesta grande escola, tornando-se professores de muitos, fazendo-os acreditar que a vingança, as disputas e a força das armas são virtudes que os tornarão melhores. Ó Senhor, somos falanges imensas de espíritos passando pelos processos de aprendizados na Terra. Que não nos falte fé e esperança de que estás ao nosso lado. E se as infelicidades são permitidas para que o nosso processo de evolução, envia teus sirineus para aliviar-nos o peso da cruz que nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. Oração a Jesus. Amado Mestre Jesus, Tu que nos ensinaste a orar, escuta a nossa rogativa. Permite que aprendamos que a Tua causa é a do amor que exemplificaste e que por isso mesmo somos todos ovelhas do Teu aprisco. Ovelhas separadas no mundo por nossas divergências, nossas ideias próprias, nossa forma de ver o mundo, mas todas credores do Teu mesmo cuidado. Lembrando que deixaste as estrelas para peregrinar pelo mundo ao nosso lado, que escolheste um lugar simples e quieto no estábulo para nascer, auxilia-nos no exercício da humildade. Tu que lecionaste o perdão aos próprios verdugos, mais do que nas palavras do perdoar 70 vezes 7 vezes, expulsa de nossa vida o rancor, a mágoa, o ódio. Aclara-nos a mente no entendimento de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, portanto, sendo inadmissível que alimentemos preconceito de cor, nacionalidade ou qualquer outro. E porque nos ensinaste a orar na intimidade de nós mesmos, tendo como altar o coração, não nos permitas que em nome de culto, religião ou forma diferente de nomear ao Todo-Poderoso, ergamos muros de incompreensão. Que o nome de Deus sirva somente para nos unir, jamais para estabelecer guerras ou separação. Tu que disseste não ter uma pedra para reclinar a cabeça, embora tivesse ninhos as aves e covis as serpentes, ajuda-nos no desprendimento dos bens do mundo. Que tenhamos a sabedoria de nos servir deles enquanto estamos a caminho para o nosso bem, igualmente para o bem dos nossos irmãos. Que a embriaguez da posse não nos envolva, que saibamos usufruir também, repartir e distribuir.
Que possamos descer da nossa torre de egoísmo e isolamento para conviver com os que necessitam do pão, do abrigo, do medicamento. Também e muito do nosso sorriso, da nossa cordialidade, do nosso aconchego. Há tanto a se fazer no mundo, Senhor. Por vezes, por nos considerarmos mesquinhos, simplesmente nos recolhemos para a nossa própria pequenez. Que possamos compreender que ninguém é tão pequeno que nada tenha para oferecer, ou tão pobre de recursos que não possa ofertar uma flor, um aperto de mão nos momentos do seu tempo. Anelamos tanto por um mundo melhor, enquanto as notícias nos falam de maldade, violência, do irmão se tornando lobo do seu irmão. Contudo, Jesus, nos esquecemos de que a mudança do panorama só depende de nós, de cada um de nós. Por isso, insufla-nos novo ânimo, alimenta a nossa esperança e fortalece-nos a vontade de servir no bem. Toma das nossas mãos e transforma-as em operárias do bem, modificando a paisagem triste em jardim, o deserto em um oásis. Sabemos que isso é possível, porque Tu nos disseste que tudo que fizeste, nós poderíamos realizar de igual forma e muito mais. E Tu, em menos de 3 anos, deixaste uma mensagem de tal forma imorredora, rica de palavras e de exemplos, que Te tornaste o divisor entre 2 tempos. Desejamos seguir-Te o exemplo, desejamos ser servos ativos da Tua seara. Ajuda-nos, Senhor. Mensagem extraída do site Redação do Momento Espírita. Oração no tempo. Agradecemos, Jesus, ao Teu amor infinito, este recanto bendito que nos ergueste por lá, o pão que nos dá à mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio de Tua força divina, que nos ampara e nos ilumina desde a terra ao mais além. Os aguilhões do caminho e o duro rigor da prova, que nos eleva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece de paz. Permite que Te roguemos, nunca nos deixes a sós. Seja onde for, venha a nós, fica conosco, Jesus. Maria Dolores, Médium Francisco Xavier. Livro Levantar e Seguir, José Carlos de Luca. Capítulo 10. Ser o mais forte. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias.
E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. O Evangelho segundo o Espiritismo. A solução de todo problema se encontra num nível superior a ele. A dificuldade nunca vem para nos derrubar. Sua finalidade é nos tornar mais fortes, experientes e capazes. No curso da prova, é preciso vigiar nosso estado de ânimo, para que ele não desça os degraus da impaciência, da revolta ou do desespero. Isso só agrava a nossa dificuldade. A vitória pertence àqueles que, nos momentos mais difíceis, olham para o alto e se guiam pelas estrelas da fé, do otimismo e da certeza de que toda dor é passageira. Nenhuma prova é colocada em ombros incapazes de carregá-la. Não devemos nos assustar com o tamanho do problema, e sim levar em conta a grandeza do Deus que se aloja em cada um de nós. Não nos identifiquemos com o problema que nos desafia. Somos a solução dele. A dor se põe em retirada quando ela nos ouve dizer: eu me modifiquei, agora estou mais consciente, estou agindo de acordo com a lição que aprendi. Eu fui o mais forte. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui,
orações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita gratidão, muita gratidão. Nós te agradecemos, Senhor, sempre, em todos os momentos, nas vibrações fraternais, nos momentos de dor, nos momentos de alegria. Te agradecemos porque te reconhecemos o nosso Mestre, o nosso Salvador. Obrigada, Senhor, que possamos sempre estarmos juntos em orações, agradecendo todo o seu amor, que todos os dias, pela sua imensa misericórdia, derrama sobre nós. Gratidão, gratidão. Agradecemos, Senhor, como a Verinha falou, agradecemos pela tua força divina derramando sobre nós as luzes e as bênçãos. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor e tanto carinho por todos nós. Boa noite a todos e deixamos aqui o abraço carinhoso para todos os operários da paz que estão aqui conosco. Agradeçamos sempre ao Senhor. Boa noite. Nós também agradecemos, porque Deus, Jesus, Deus nos criou, Jesus está conosco desde o início dos tempos. Então, eles estão aí, né? A partir do momento que a gente abre os olhos, que a gente reflete e os busca, a gente sente aquele, como se fosse assim, figuramente falando, um tapinha no ombro, estou aqui, né? Que eles estão sempre próximos a nós, dispostos a nos apoiar nas coisas boas para nós e não interferem no nosso livre-arbítrio, então a responsabilidade ainda é nossa, mas esse carinho, essa fraternidade que a gente sente durante as preces é de um valor imenso e nos ajuda, nos consola e nos fortalece a todos. Só temos a agradecer. Nosso abraço aqui para Maria Margarida, Maria Carmina, a Maria Lourenço, todos que estão nos acompanhando. Tenham uma excelente noite e amanhã estaremos aqui às 21 horas com muita alegria, bom ânimo e boa vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite.